A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe cada um de vocês aí que estejam acompanhando meus vídeos. Que Deus possa iluminar vocês com muito entendimento, muita sabedoria e muita prática da palavra também, porque é importante a obediência. Irmãos, nesse vídeo eu não vou estar utilizando a Bíblia para falar contra o veganismo, porque a Bíblia ela serve como um parâmetro para o cristão. Isso, né, na teoria, né? A gente sabe que a maioria das pessoas não coloca isso em prática. Mas a Bíblia serve como um parâmetro para o cristão. A partir do momento que a pessoa vem com o papo de não comer carne e você mostra na Bíblia, automaticamente você já vai ganhar. Só que tem pessoas que elas não acreditam na Bíblia, então elas não seguem esse parâmetro. A partir do momento que ela não tem esse parâmetro, fica um pouco mais complicado de mostrar para a pessoa o porquê que ser vegano, vegetarianismo e tudo mais é uma hipocrisia. O porquê que é hipocrisia? Eu pretendo não utilizar nenhum versículo bíblico, então vou utilizar apenas informações que eu já que eu coletei ali ao longo da minha vida, né? Vamos falar assim, vida como cristão, é lógico. Sem utilizar a Bíblia. Primeiro, a gente precisa ter sim alguns parâmetros para a gente poder saber se é certo ou errado comer carne. E o primeiro parâmetro que a gente pode já definir é que os seres humanos, eles são, no mínimo, criaturas superiores aos animais. Os animais são criaturas inferiores. A ciência nos ensina que os seres humanos são animais, só que racionais, e os animais são irracionais. Eu não gosto de chamar o ser humano de animal, então eu vou chamar ele de criatura. Criatura superior e os animais são uma criatura inferior. Isso é o mínimo que a gente tem que entender isso. Qualquer pessoa vai concordar. E o motivo disso suceder é por conta da comunicação, por conta da nossa inteligência, por conta do nosso domínio sobre os animais, ou seja, significa que os animais, a comunicação deles é uma comunicação precária. O ser humano consegue falar palavras, aprender a falar, os animais não têm essa capacidade. O ser humano tem uma inteligência incrível. O domínio sobre os outros animais é porque de todas as civilizações que existiram, de todos a história que existe, sempre existe aqui. Os seres humanos dominaram os animais. Em tantos países, em tantas nações, nunca aconteceu o fato de animais dominarem seres humanos, entendeu? Então isso é uma prova que os seres humanos são superiores. Continuando, a capacidade de construção, escrita, o código moral, o ser humano não ter um predador natural, porque é lógico que se você encontrar um animal perigoso, alguma coisa assim, ele pode ser agressivo, só que o ser humano em si ele não tem um predador natural. Então, fica provado que o ser humano é uma criatura superior. O fato da gente poder matar os animais é porque a gente tem domínio sobre eles. Isso a pessoa tem que concordar. É evidente que diante da morte de um animal, agora é um outro ponto que eu gostaria de estar falando. A gente sente uma certa comoção e empatia que é normal. Ninguém se sente feliz diante da morte, pois isso lembra que um dia nós vamos morrer. Então, ninguém gosta muito daquela sensação de um animal morrendo. Isso é normal, não é errado. Entretanto, o que as pessoas de hoje estão sentindo é uma hipersensibilidade e emotividade e carência devido aos seus problemas emocionais desta geração. Significa que as gerações para trás, elas sempre comeram carne e elas nunca questionaram essa questão de... apesar que as pessoas hoje elas não falam assim com essa cara aberta, né? Se é certo ou errado comer carne. Elas não falam dessa forma, mas elas jogam isso de uma forma implícita. Infelizmente, essas pessoas que são veganas ou vegetarianas, que seja, elas olha para quem come carne e vê naquela pessoa um assassino, porque ela tá matando. E aí, assim, é uma mente tão cauterizada, irmãos, que, assim, uma coisa é maltratar o animal, ok? Eu acredito que se a gente perguntar para qualquer pessoa, ela vai falar que ela é contra
maus tratos aos animais, né? Ficar fazendo o animal sofrer sem necessidade, ok, todo mundo é contra. Agora, uma coisa é a gente ser contra os maus tratos, outra coisa é a gente ensinar que quando se mata um animal, você está sendo um assassino. É quase isso que os vegetarianos ensinam. Eles olham para a pessoa com um tom de tanta arrogância e eles entendem que matar um ser humano e matar um animal é quase a mesma coisa, porque eles estão contaminados com toda aquela ideia de evolucionismo. Tanto o evolucionismo como o Big Bang, toda aquela história de aquecimento global e tudo mais, que é tudo teorias que a ciência tem, só que não são provadas. Todas elas, irmãos, elas têm, eu vou estar lendo aqui, traz a ideia de que o ser humano veio do acaso e do erro, né? E a existência dele é um incômodo, ou seja, a pessoa é um estorvo. A pessoa ela está incomodando o planeta, né? Então, eu estava assistindo vídeos aí de pessoas que pararam de comer carne e tal, o falar deles é assim: eu reduzi o meu impacto, ou seja, na cabeça dessas pessoas, elas entendem assim: a minha existência está gerando um incômodo dentro do planeta, e aí por causa disso eu preciso de parar de comer carne, eu preciso parar de usar carro, eu preciso parar de usar ônibus, eu preciso parar de tudo, eu preciso parar de existir para parar de gerar impacto no planeta, porque eu estou causando a destruição do mundo. Assim, irmãos, é uma coisa sem lógica. E o exemplo disso é aquela chamada Greta Thunberg, eu não sei se eu falei certo aqui o nome dela não, mas ela viajou da Europa até nos Estados Unidos utilizando, eu não sei se é um barco sem usar combustível, um negócio assim bem louco. E ela levou dias e mais dias para chegar nos Estados Unidos. Então, ou seja, se ela tivesse ido de avião, de um navio movido a combustível fóssil e tal, ela teria chegado num estalar de dedos. Só que ela indo dessa forma, ela levou dias. Esses dias, irmãos, e aí, ou seja, o que que fica implícito? Fica implícito que quem usa carro é um assassino, ele está matando o planeta, ele está destruindo o mundo. É assim, irmãos, não existe nenhuma base para crer dessa forma. E aí, o que que isso tem a ver com o vegetarianismo? Tem tudo a ver, porque na ideia de quem acredita em aquecimento global, agora vamos ligar isso que eu acabei de falar com o vegetarianismo. Quem acredita em aquecimento global acredita que a vaca solta metano, né, através ali das fezes e tal, ela solta o metano e aquele metano da vaca está gerando o mundo está acabando por conta da vaca, culpa da vaca, tudo é culpa da vaca. Então parem de comer carne para que ou seja, você tem que parar de comer carne para as vacas parar de existir, para o mundo não deixar de existir. É essa a cabeça confusa dessas pessoas. E aí, ou seja, quem come carne, então fica implícito que está destruindo o planeta. Então, assim, fica parecendo que a sua existência, pelo fato de você existir, você está matando tudo ao seu redor e tal. Assim, é uma cabeça. É melhor um suicídio. Para crer dessa forma, ou a propensão ao suicídio, ela aumenta quantas vezes mais, né? Porque você acreditar em Deus, acreditar que Deus te ama e tal, isso ninguém aceita. Agora, acreditar que a sua existência está causando destruição ao seu redor, é tipo que você seja um destruidor, isso aí é coisa de gente maluca. Não acreditem nessa ciência que ensina coisas que daqui a uns anos ela vê que ela estava errada e ela muda. Que é uma ciência pseudociência, né? Que é uma ciência apenas de teoria, né? Não tem os dados ali que provam realmente muita coisa da ciência, né? O vegetarianismo, irmãos, ele tá ligado com toda essa questão de aquecimento global, ele tá ligado com todo o imperialismo que vem surgindo da China, que vem surgindo de países islâmicos que
estão querendo dominar boa parte do mundo. Então, essas doutrinas, elas surgem aqui no Ocidente, porque não pensa você que esse vegetarianismo ele prospera em outros países com religiões que não acreditam nisso, né? Lá essas coisas não prosperam. Por qual motivo que lá não prosperam? Não prospera porque lá essas pessoas elas estão querendo cada vez mais o crescimento econômico dos países dela. Elas têm uma visão nacionalista da coisa. Aqui no Ocidente está sendo tirado o patriotismo, o nacionalismo da gente e está sendo substituído por um globalismo, ou seja, você tem que amar o mundo, não é amar o seu país. Por que não? Nós temos que amar o mundo. Só que o problema é que as outras nações não pensam dessa forma. Eles amam o país deles. Então, a partir do momento que a gente deixa de amar o nosso, a gente vai se tornando cada vez mais vulnerável. Se o Ocidente fosse realmente investir em parar de comer vaca, em parar de fazer tudo, as nossas economias iriam para o lixo. Os combustíveis fósseis, tudo isso é uma energia que existe, que ela deve ser utilizada sim pelo ser humano. Países islâmicos, China, Rússia, esses países continuam utilizando os combustíveis fósseis, e isso acontece porque se eles parar, a economia deles vai quebrar, e a mesma coisa é com a gente. O veganismo em si, ele é uma grande hipocrisia, porque além dele estar atrelado a toda essa questão de meio ambiente que eu falei, ela está atrelada à saúde, e isso não faz sentido nenhum. Então, primeiramente, eu falei sobre o meio ambiente, certo? Posteriormente, eu vou falar aqui agora da saúde, e depois eu mostro por que tudo isso é uma grande hipocrisia. A questão da saúde, irmãos, ou seja, eu já mostrei que toda essa questão do meio ambiente aí, é necessário você pesquisar mais também para você entender melhor. Agora, sobre a questão da saúde, ou seja, não estamos utilizando a Bíblia, estamos apenas utilizando os dados que temos, né? Na questão da saúde, a pessoa, ela acredita que comer carne ela é mais saudável, e a gente sabe que as coisas não são assim. Um argumento muito simples pode ter pessoas que não comem carne, e elas comem salgadinho, às vezes bebem Coca-Cola, então, ou seja, e ao mesmo tempo tem pessoas que não comem, que elas comem carne, quer dizer, elas comem a carne, e elas cuidam da saúde delas. E esse é meu exemplo. Eu como carne, acho que é certo, eu faço isso, e ao mesmo tempo eu gosto de ter uma alimentação saudável. Então, ou seja, o fato da pessoa não comer carne ou comer ou não comer a carne não significa se ela é mais saudável ou menos saudável, entendeu, irmãos? A questão da saúde ela está mais atrelada ao açúcar, a essas outras questões. A carne ela não entra, não existem estudos que realmente mostrem isso. Agora, em questão, irmãos, a hipocrisia do veganismo é porque a sua existência, você consome alimentos. E se esses alimentos não vierem de origem animal, ele vai vir de origem de lavouras, de grãos, de frutas. E para que você possa consumir, por exemplo, o arroz aí que você compra, foi necessário que fosse feita uma grande plantação, insetos foram mortos para que essa plantação não fosse destruída por eles. Vamos ver o que mais. Animais que moravam às vezes num córrego, ali próximo de um córrego, esse córrego teve que ser desviado para fazer uma plantação de arroz, e aí esses animais tiveram que morrer. Ou seja, então o que isso significa? Significa que a morte de animais pela existência humana, ela sempre vai acontecer. Se a pessoa ela deixa de comer carne achando que está poupando a vida dos animais, é uma grande hipocrisia. O vídeo vai ficar longo, mas fazer o quê? Então, irmãos, a gente vê aqui que os seres humanos eles são o cabeça de todo esse mundo, entende? A pessoa tem que chegar nessa conclusão. E quando os animais eles deixam de ser cuidados pelos seres humanos e eles são livres na natureza, isso não indica
que eles vão ser melhor tratados lá do que cá, entende? Então a ideia do ser humano não comer o animal não significa que o animal vai deixar de ser comido por alguém e não significa que esse animal vai ficar mais feliz sem o ser humano do que com o ser humano. Um exemplo disso são os animais, a gente pode classificar os animais em animais domésticos e animais selvagens, né? Por observação. Tem na Bíblia também, mas por observação a gente pode concluir que uma vaca é um animal doméstico, ela aceita melhor o tratado ali com o ser humano. Tem gnus lá na África, zebra, e eles não aceitam o mesmo tratado que um cavalo, que uma vaca aceita. Então, irmãos, o que a gente conclui é o quê? É que esses animais domésticos, eles necessitam obrigatoriamente do cuidado de um ser humano. E então, exercendo esse papel de protetor desses animais, como é o que o ser humano age, quando o animal acaba de nascer, por exemplo, por exemplo, um bezerro, um potro, um pintinho, qualquer coisa desse tipo, antes dele, por exemplo, se tornar um galo, na natureza ele já seria alvo de predadores. Sobre o cuidado do ser humano, esses animais eles são protegidos enquanto eles estão na infância. Então, caso eles fossem abatidos, eles tiveram um tempo de vida, entende? Então, o ser humano, ou seja, ele está exercendo um favor sobre os animais e não um peso. Não é que o animal estava vivo, feliz e tal, e aí o ser humano vai lá e pega para ele. Muito pelo contrário, o ser humano prolonga o tempo de vida desses animais. E por esse motivo mesmo a gente tem autoridade sobre a vida deles. Na natureza eles seriam consumidos por animais que iriam matá-los e tal. Então o ser humano tem um papel muito mais de proteção do que maltratos ou qualquer coisa desse tipo, né? Embora a gente saiba que existem pessoas que elas fazem realmente maldade com os animais, a gente é contra isso. Agora, o que eu gostaria então de deixar como resumo desse vídeo é que a hipocrisia da pessoa achar que não comer carne, ela está deixando de matar os animais vão ser mortos mesmo que ela não coma a carne deles. Então você aí que tem aderido a esse tipo de doutrina, ou ainda que você venha aderir a essa doutrina no futuro, que você já se precavenha com esses argumentos, que você já entenda isso, para você não ter a mente cauterizada e ficar achando que quem está comendo carne é um assassino porque está matando e não pode matar, entende? Então, o significado de assassino é em relação aos seres humanos. Os animais são criaturas inferiores, beleza? Então, eu espero que você tenha aprendido bastante nesse vídeo e que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, venha te dar entendimento espiritual para você entender cada vez mais e cada vez melhor esse assunto. Use esse vídeo aqui como base de argumentos. Se quiser ver de novo para vir anotando os pontos principais, faça isso. E Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.